Você não é pobre, nunca foi. Você está apenas sofrendo de amnésia espiritual. Você esqueceu quem você realmente é. Você esqueceu de onde veio. Você esqueceu o poder que habita dentro de você. E nesse esquecimento, você criou uma identidade falsa. Uma identidade de limitação, de escassez, de não ter o suficiente. E agora você vive de acordo com essa identidade falsa, criando experiências de pobreza que confirmam a mentira que você acredita sobre si mesmo. Mas eu tenho uma notícia que vai mudar tudo. Tudo o que você acredita sobre sua falta de riqueza é mentira. Você já é rico. Você sempre foi. Você só esqueceu. Neville Goddard passou 40 anos tentando acordar as pessoas dessa amnésia, tentando fazer elas lembrarem quem realmente são. Ele dizia: você não é um ser humano limitado tentando alcançar riqueza. Você é consciência infinita experimentando limitação temporariamente porque esqueceu sua verdadeira natureza. E no momento que você lembra, no momento que você reconecta com quem você realmente é, a experiência de limitação desaparece. Não porque você conquistou algo novo, mas porque você finalmente parou de negar o que sempre foi verdade. Nos próximos 40 minutos, eu vou te ajudar a lembrar quem você realmente é. Não vou te ensinar como conseguir riqueza. Vou te mostrar como reconhecer a riqueza que já existe dentro de você. Porque o problema nunca foi falta de riqueza. O problema sempre foi falta de reconhecimento. Você tem acesso a tudo, você sempre teve, mas você não sabia. E enquanto você não sabe, enquanto você vive na amnésia de quem você continua experimentando limitação. Mas hoje e agora, você vai começar a lembrar. E quando você lembra quem você é, tudo muda. E olha, eu sei que isso soa estranho, soa místico demais, abstrato demais. Você pode estar pensando: eu sei exatamente quem eu sou. Sou uma pessoa comum com conta bancária baixa e muitas contas. Como posso já ser rico? Mas essa é exatamente a amnésia que estou falando. Você se identifica com as circunstâncias temporárias e acha que isso é quem você é. Mas não é. Isso é apenas o que você está experimentando agora, baseado no que você acreditou até agora. Sua verdadeira identidade é muito maior, muito mais poderosa, muito mais rica do que você pode imaginar. Pensa comigo. De onde você veio? Não seus pais biológicos. Antes disso, você veio da fonte de tudo que existe. Você é expressão individualizada do poder criativo do universo. O mesmo poder que criou galáxias, que criou vida, que sustenta toda a existência, esse poder é a sua essência. Você não está separado dele. Você é ele, individualizado em forma humana. E se você é expressão do infinito, como pode haver limitação real? Como pode haver escassez real? A escassez é apenas ilusão criada pelo esquecimento de quem você é. Neville contava que quando ele finalmente entendeu isso, quando ele realmente absorveu que ele era consciência infinita, não pessoa limitada, tudo mudou instantaneamente. Ele parou de mendigar, parou de lutar, parou de tentar conseguir, porque ele percebeu que tudo já era dele, não no futuro, não depois de conquistar, mas agora, sempre. E dessa percepção, dessa lembrança de quem ele realmente era, a abundância fluiu naturalmente, porque ele finalmente parou de bloquear o que sempre esteve disponível. E aqui está a parte que vai explodir sua mente. Você não precisa se tornar rico, você só precisa lembrar que já é. Essa lembrança não é intelectual, não é você pensando: ah, sim, eu sou infinito. É uma percepção profunda, visceral, que muda completamente como você se relaciona com a vida. É como acordar de um pesadelo. No pesadelo você estava sendo perseguido, estava em perigo, estava desesperado. E então você acorda e percebe: nada daquilo era real. Eu estava seguro o tempo todo, eu estava em paz o tempo todo. Eu só estava sonhando.
Essa é a amnésia da sua verdadeira identidade, e acordar dessa amnésia é a chave para toda a abundância. Então fica comigo, porque eu vou te mostrar exatamente quem você realmente é. Vou te mostrar como você esqueceu. Vou te mostrar como a sociedade, a família, a religião, todos conspiraram para te fazer esquecer seu poder. E mais importante, vou te mostrar como lembrar, como reconectar com sua verdadeira identidade. E quando você faz isso, quando você realmente lembra quem você é, riqueza deixa de ser algo que você busca. Riqueza se torna sua expressão natural, porque você finalmente está alinhado com sua verdadeira natureza. E sua verdadeira natureza é infinita abundância. Agora vamos direto ao coração da questão. Quem você realmente é? Não a história que você conta sobre si mesmo. Não a identidade que você construiu baseada em experiências passadas. Não o papel social que você desempenha. Mas quem você é na sua essência mais profunda. E quando você entende isso, quando você realmente absorve, tudo sobre riqueza e manifestação se torna óbvio. Porque você percebe que nunca houve separação entre você e abundância. Nunca houve falta real, apenas esquecimento temporário. Neville descobriu através de anos de estudo das Escrituras e experimentação pessoal que você é consciência. Não tem consciência, é consciência. Consciência não é algo que você possui, é o que você é. E essa consciência que você é não é pequena, limitada, pessoal, é infinita, ilimitada, universal. Você é o mesmo poder criativo que criou todo o universo, individualizado num ponto de experiência. Você não está no universo. Você é o universo consciente de si mesmo através desta forma particular. E aqui está o que isso significa praticamente. Se você é consciência infinita, então tudo existe dentro de você. Não existe um lá fora separado de você. Tudo que você chama de realidade externa está acontecendo dentro da sua própria consciência. A riqueza que você busca não está em algum lugar lá fora esperando você merecer ou conquistar. A riqueza já existe dentro de você como possibilidade, como potencial, como parte do infinito que você é. Você não precisa criar riqueza. Você precisa reconhecer a riqueza que já está dentro de você. Pensa numa onda no oceano. A onda pode pensar que é separada do oceano. Pode pensar que é pequena, limitada, vulnerável. Pode ter medo de desaparecer quando quebrar na praia. Mas a verdade é que a onda nunca foi separada do oceano. A onda é o oceano, temporariamente manifestado em forma de onda. E quando quebra, não desaparece. Apenas retorna à forma oceânica que sempre foi. Você é como a onda. Você pensa que é separado da fonte infinita, mas você nunca foi separado. Você é a fonte, temporariamente manifestada nesta forma humana. E o que é essa fonte? Neville descobriu que as Escrituras chamam de Deus, mas não Deus como figura externa julgando você. Deus como consciência criativa, como o eu sou, como a presença de consciência que você é. Quando você diz eu sou, você está declarando a presença de Deus em você. Na verdade, você está declarando que você é Deus individualizado. E se você é Deus individualizado, como pode haver limitação? Como pode haver escassez? Como pode haver falta de qualquer coisa? É impossível. A falta é apenas ilusão criada quando você se identifica com a forma em vez de com a essência. Mas você foi ensinado exatamente o oposto. Te ensinaram que você é pequeno, que você é separado, que você é limitado por circunstâncias. Te ensinaram que você precisa trabalhar duro para merecer, que você precisa lutar para conquistar, que você precisa competir porque recursos são limitados. E você absorveu esse condicionamento tão profundamente que agora você vive como se fosse verdade.
Você se identifica como pessoa limitada em vez de consciência infinita. E dessa identificação falsa, você cria experiências de limitação. Neville explicava que sua verdadeira identidade tem 3 características essenciais. Primeira, você é criador, não criatura. Você não é resultado de forças externas. Você é a força criativa. Você cria sua realidade através da sua consciência, através dos estados que você habita, através das crenças que você mantém. Nada está sendo feito para você. Tudo está sendo feito por você, através de você, como você. Quando você reconhece isso, quando você assume sua identidade de criador, você para de ser vítima. E quando para de ser vítima, começa a criar deliberadamente. Segunda característica, você é infinito, não finito. Você não é limitado por corpo, por tempo, por espaço. Essas são apenas condições da experiência humana, não limitações da sua consciência. Sua consciência pode estar em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer estado. Você não está preso, você nunca esteve. Quando você reconhece sua infinitude, limitações desaparecem, porque você percebe que elas eram apenas crenças, não realidades. Terceira característica, você é abundância, não escassez. Na sua natureza essencial, não há falta de nada. Você é expressão do infinito, e infinito, por definição, contém tudo. Então, em você, no nível da sua verdadeira identidade, toda riqueza já existe, toda possibilidade já existe. Você não está tentando obter algo que não tem. Você está reconhecendo o que sempre teve, mas não sabia que tinha. E aqui está a transformação que acontece quando você realmente entende isso. Você para de buscar riqueza lá fora, você volta para dentro, você vai para a fonte, e na fonte, dentro da sua própria consciência, você encontra toda a riqueza imaginável, não como fantasia, mas como potencial real. E então, você simplesmente assume aquilo, habita aquilo, se torna consciente daquilo, e o que está dentro se manifesta fora, não porque você atraiu, mas porque você finalmente parou de negar sua própria abundância interna. Então quem você realmente é? Você é consciência infinita, poder criativo ilimitado, abundância essencial. Você é Deus individualizado. Eu sou em forma humana, fonte de toda riqueza. E quando você lembra isso, quando essa verdade se torna sua realidade vivida em vez de conceito abstrato, você nunca mais experimenta pobreza. Impossível. Porque você finalmente está alinhado com quem você realmente é. E quem você realmente é não pode experimentar falta. Só pode experimentar abundância em infinitas formas. Agora vamos entender como você, sendo essencialmente infinito e abundante, acabou acreditando que é limitado e pobre. Como você esqueceu quem realmente é. E mais importante, porque você continua esquecendo mesmo quando momentaneamente lembra. Porque entender o mecanismo do esquecimento é crucial para quebrar o padrão permanentemente. O esquecimento começa no momento que você nasce neste mundo. Você chega aqui como consciência pura, infinita, sem limites, mas imediatamente começa a ser condicionado. Seus pais, com as melhores intenções, te ensinam quem você é. E o que eles te ensinam? Você é João, Maria, Pedro, você é da família tal, você é desta classe social, você tem essas limitações, você pode ou não pode certas coisas, e você, sendo criança, absorve tudo isso sem questionar. Você começa a se identificar com a história que te contam. E a sociedade reforça esse condicionamento constantemente. O sistema educacional te ensina que você precisa competir, que recursos são limitados, que você precisa trabalhar duro para merecer. A religião muitas vezes te ensina que você é pecador, indigno, pequeno, que precisa de salvação externa.
A mídia te bombardeia com mensagens de que você não é suficiente como está, que precisa comprar coisas para ser feliz, que riqueza é para outros, não para você. E camada após camada, ano após ano, você constrói uma identidade falsa, uma identidade de limitação. E aqui está o problema. Essa identidade falsa se torna tão familiar, tão automática, que você acha que é você. Você não questiona, você não investiga, você simplesmente vive como se a história que te contaram fosse verdade absoluta. E vivendo a partir dessa história, você cria experiências que confirmam a história. Você se identifica como limitado, age como limitado, atrai circunstâncias limitadas, e então usa essas circunstâncias como prova de que você realmente é limitado. É um ciclo perfeito de autorreforço, e você fica preso nele por décadas, às vezes pela vida inteira. Neville explicava que existem 3 camadas de esquecimento que mantêm você preso. Primeira camada: esquecimento da sua natureza essencial. Você esquece que é consciência infinita e acredita que é corpo finito. Você olha no espelho e pensa, isso sou eu. Mas não é. Isso é apenas o veículo temporário que sua consciência está usando para ter experiência humana. Você não é o corpo, você é a consciência habitando o corpo. E consciência não tem as limitações do corpo. Mas você esqueceu isso. Segunda camada: esquecimento do seu poder criativo. Você esquece que cria sua realidade através da sua consciência e acredita que a realidade externa é a causa e você é o efeito. Você olha para suas circunstâncias e pensa, é isso que eu sou, isso é o que eu tenho. Mas não, suas circunstâncias são resultado da consciência que você habitou. Se você muda a consciência, as circunstâncias mudam, mas você esqueceu que tem esse poder. Então você vive reagindo em vez de criando. Terceira camada: esquecimento da abundância interna. Você esquece que tudo já existe dentro de você e acredita que precisa obter de fora. Você busca aprovação externa, amor externo, riqueza externa, como se essas coisas existissem separadas de você. Mas não existem. Tudo existe primeiro dentro da sua consciência. E quando você se torna consciente de algo internamente, aquilo se manifesta externamente. Mas você esqueceu que a fonte está dentro, então você mendiga lá fora pelo que já tem dentro. E por que você continua esquecendo mesmo quando momentaneamente lembra? Porque o mundo conspira para te fazer esquecer. Não por maldade, mas porque o mundo é feito de pessoas que também esqueceram. E pessoas que esqueceram naturalmente reforçam o esquecimento nos outros. Toda vez que alguém te diz, seja realista, toda vez que alguém te lembra das suas limitações, toda vez que alguém duvida do seu poder, eles estão te puxando de volta para o esquecimento coletivo. E se você não está vigilante, você volta. Além disso, seus próprios padrões habituais te puxam de volta. Você lembra quem realmente é por alguns momentos. Você sente a verdade disso. Você se sente expansivo, poderoso, livre. Mas então, um problema surge, uma conta chega, alguém te critica, e você automaticamente cai de volta nos padrões antigos de pensamento e sentimento. Você volta a se identificar com a história limitada. E o esquecimento retorna, e você precisa lembrar de novo. E é esse ciclo de lembrar e esquecer que a maioria das pessoas vive até aprender a ancorar a lembrança permanentemente. Então, como você quebra esse ciclo? Como você lembra permanentemente quem você é, em vez de cair constantemente de volta no esquecimento? Essa é a prática mais importante que Neville ensinava. E vamos a ela agora. Porque entender o problema é metade da solução. A outra metade é aplicar o antídoto consistentemente até o esquecimento não ter mais poder sobre você. Agora vamos ao processo prático de lembrar permanentemente quem você é. Não lembrar temporariamente durante uma meditação e depois esquecer de novo,
mas ancorar essa lembrança tão profundamente que se torna sua realidade vivida constante. Quando isso acontece, quando você vive permanentemente na lembrança de que você é consciência infinita e abundante, manifestar riqueza se torna tão natural quanto respirar, porque você está finalmente alinhado com sua verdade. Primeiro passo: a prática diária da identidade verdadeira. Todo dia, sem exceção, você precisa dedicar tempo para reconectar conscientemente com quem você realmente é. Isso não é opcional se você quer lembrar permanentemente. É essencial e é simples. Toda manhã, antes de começar o dia, senta em silêncio por 5 a 10 minutos. Feche os olhos e deliberadamente lembra quem você é. Não intelectualmente, mas visceralmente. Você pode usar declarações de verdade. Eu sou consciência infinita. Eu sou poder criativo ilimitado. Eu sou abundância essencial. Eu não sou este corpo. Eu não sou estas circunstâncias. Eu não sou esta história. Eu sou o eu sou. Eu sou a presença. Eu sou o poder. Repete essas verdades enquanto respira profundamente. E não apenas as pensa. Sente a verdade delas. Deixa elas penetrarem além do intelecto até o seu ser mais profundo. Faz isso começar cada dia ancorado na sua verdadeira identidade. Segundo passo, a vigilância durante o dia. Enquanto você vive o dia, momentos de esquecimento vão surgir. Você vai se pegar pensando pensamentos de limitação, sentindo sentimentos de escassez, agindo a partir de medo. Esses são momentos de esquecimento. E você precisa capturá-los imediatamente. Como? Através de vigilância constante. Você observa seus pensamentos, seus sentimentos, suas reações, e toda vez que percebe que esqueceu quem é, você para e lembra. Pode ser rápido, 30 segundos. Você percebe que está ansioso sobre dinheiro. Você para, respira e lembra. Eu sou consciência infinita. A abundância é minha natureza essencial. Este medo é apenas a identidade falsa falando. Não é quem eu realmente sou. E você retorna para a verdade. Faz isso dezenas de vezes por dia, se necessário. Cada vez que você faz, você fortalece a lembrança e enfraquece o esquecimento. Eventualmente, a lembrança se torna tão forte que o esquecimento mal aparece. Terceiro passo: a prática noturna de impressão profunda. Antes de dormir, você usa aquele estado sonolento para imprimir sua verdadeira identidade na mente subconsciente. Você se deita, relaxa o corpo completamente. E então constrói uma cena mental simples que implica que você está vivendo como consciência infinita. Talvez você está tomando uma decisão com poder e confiança absolutos. Talvez você está criando algo do nada com facilidade. Talvez você está simplesmente sendo, com sensação profunda de eu sou tudo e tudo está em mim. Repete essa cena com o sentimento de verdade até adormecer. E enquanto você dorme, sua mente subconsciente absorve essa impressão. Ela começa a aceitar como identidade real. E gradualmente, ao longo de semanas e meses de prática noturna consistente, sua identidade subconsciente muda. Você para de se identificar subconscientemente como limitado e começa a se identificar como infinito. E dessa nova identidade subconsciente, você cria realidade diferente. Riqueza flui porque você finalmente sabe que é a fonte da riqueza. Quarto passo: viver como consciência infinita durante ações diárias. Não basta lembrar durante meditações. Você precisa viver a partir da lembrança. Isso significa que enquanto você está trabalhando, interagindo, lidando com desafios, você mantém a consciência de quem você realmente é. Você não se perde na identificação com o papel. Você desempenha o papel, mas sabe que não é o papel. Você é a consciência que está escolhendo ter esta experiência. Praticamente, isso parece com o quê? Quando alguém te critica, você não leva pessoalmente porque sabe que não é a personalidade sendo criticada.
Você é consciência infinita tendo experiência humana. A crítica é apenas parte da experiência, não define quem você é. Quando um desafio surge, você não entra em pânico porque sabe que você é o criador da experiência. Você pode mudar a experiência mudando sua consciência. Quando riqueza aparece, você não fica surpreso porque sabe que é a expressão natural de quem você é. Quinto passo: a revisão do dia para corrigir esquecimentos. Toda noite, antes da prática de impressão, dedique alguns minutos para revisar o dia. Identifique momentos em que você esqueceu quem é. Momentos em que agiu como limitado, pensou como pobre, sentiu como vítima. E revise esses momentos mentalmente. Imagine que você respondeu de forma diferente. Respondeu lembrando quem você é. Respondeu como consciência infinita responderia. Essa revisão corrige a impressão dos momentos de esquecimento e reforça a lembrança. Sexto passo: encontrar comunidade ou recursos que reforçam a lembrança. Se você está sozinho nessa jornada, rodeado apenas de pessoas que vivem no esquecimento, vai ser muito mais difícil manter a lembrança. Então encontre comunidade. Pode ser online, pode ser livros e palestras, pode ser pessoas que também estão no caminho de lembrar. O importante é ter algo ou alguém que regularmente te lembre da verdade quando você está esquecendo. Sétimo passo: celebrar evidências de lembrança. Toda vez que você age a partir da verdadeira identidade, toda vez que você manifesta algo que confirma que você é criador consciente, celebre, não com ego, mas com reconhecimento alegre. Sim, isso é quem eu realmente sou. Eu estou lembrando. Eu estou vivendo a partir da verdade. Essa celebração reforça tremendamente a nova identidade. E quanto mais você celebra, mais você se ancora na lembrança. Quando você faz essas 7 práticas consistentemente, algo notável acontece. A lembrança deixa de ser esforço e se torna natureza. Você não precisa mais se lembrar porque você simplesmente sabe. E desse saber, desse estar permanentemente ancorado em quem você realmente é, riqueza flui sem esforço. Porque você finalmente parou de se identificar como limitado, você finalmente acordou da amnésia. E acordado, você cria conscientemente a realidade abundante que sempre foi seu direito de nascença. Agora vamos fechar com como a vida se transforma quando você vive permanentemente lembrando quem você realmente é. E vou te dar o plano de ação final para você começar hoje mesmo essa jornada de lembrar e nunca mais esquecer. Porque conhecimento sem aplicação não muda nada. E você tem agora o conhecimento completo. Resta apenas aplicar. Quando você vive como consciência infinita, tudo muda. E quero dizer tudo. Não apenas suas finanças, embora elas mudem dramaticamente, mas toda a sua experiência de vida se transforma. Você para de sentir medo porque sabe que é o Criador. O que há para temer quando você está no controle? Você para de sentir carência porque sabe que tudo existe dentro de você. O que há para carecer quando você é a fonte? Você para de sentir competição porque sabe que todos são expressões da mesma consciência infinita. Não há competição pela abundância infinita. Seus relacionamentos mudam. Você para de buscar completude em outros porque sabe que é completo em si mesmo. Então, você se relaciona a partir de plenitude, não de carência. E isso atrai relações saudáveis e abundantes. Seu trabalho muda. Você para de trabalhar por sobrevivência e começa a trabalhar por expressão. Você expressa sua criatividade, seus dons, seu poder através do trabalho. E quando trabalha assim, abundância é consequência natural. Você não trabalha para ganhar dinheiro. Você expressa quem você é, e dinheiro flui como resultado. Sua saúde muda. Você para de identificar com o corpo como você e começa a ver o corpo como o templo que você habita.
E dessa perspectiva, você cuida melhor do corpo. E o corpo responde. Sua paz interna muda. Você para de buscar paz em circunstâncias externas e encontra paz na consciência de quem você é. E essa paz nada pode abalar, porque não depende de nada externo. E sim, sua situação financeira muda completamente. E observa como sua vida se transforma. No final desses 60 dias, você não será a mesma pessoa. Impossível. Você terá provado para si mesmo que quando você lembra quem você é, tudo muda. E essa prova pessoal é mais valiosa que qualquer coisa que eu poderia te dizer. Porque agora você sabe, não acredita, não espera, sabe. E quando você sabe, você nunca mais esquece completamente. Pode ter momentos de esquecimento, mas você volta rapidamente para a lembrança. Porque você experimentou a diferença. Recapitulando tudo que você aprendeu, você não é pobre. Você está sofrendo de amnésia espiritual, tendo esquecido que você é consciência infinita, poder criativo ilimitado, abundância essencial. Você esqueceu através de condicionamento social, familiar e religioso que te ensinou a se identificar com limitação. E você continua esquecendo porque o mundo e seus próprios padrões te puxam de volta. Mas você pode lembrar permanentemente através de práticas diárias específicas que ancoram a verdadeira identidade tão profundamente que o esquecimento perde poder. E quando você vive lembrando quem você realmente é, riqueza flui naturalmente porque você finalmente está alinhado com sua natureza essencial. Agora a pergunta final: você vai aplicar? Você vai dedicar 60 dias para lembrar permanentemente quem você é? Ou vai deixar esse conhecimento ser apenas mais informação interessante que não muda nada? Porque eu te garanto, se você aplicar fielmente, sua vida financeira e toda a sua experiência de vida vão se transformar completamente. Não porque você vai conquistar algo novo, mas porque você finalmente vai parar de negar o que sempre foi verdade. Você já é rico. Sempre foi. Só precisava lembrar quem você é. Se este vídeo tocou algo profundo em você, se você sentiu a verdade do que foi dito, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e comprometa-se agora com os 60 dias. Comece amanhã de manhã e quando você completar e sua vida estiver transformada, volte aqui e compartilhe sua história. Suas histórias inspiram outros a lembrarem também. Um abraço forte e lembre-se, você já é rico, você sempre foi, e agora você está começando a lembrar. Quando você sabe que é fonte de abundância, quando você lembra que infinitude é sua natureza, dinheiro flui de formas que você não poderia ter planejado. Oportunidades aparecem, ideias surgem, pessoas certas cruzam seu caminho. Tudo se alinha para manifestar a riqueza que corresponde a quem você realmente é. E você recebe essa riqueza sem surpresa, sem incredulidade, porque você sabe que é natural. É apenas sua verdadeira natureza se expressando. Agora, seu plano de ação de 60 dias para lembrar permanentemente quem você é. Por que 60 dias? Porque é tempo suficiente para quebrar os padrões antigos de esquecimento e estabelecer novos padrões de lembrança. Aqui está o que você faz, dia por dia, sem falhar. Dias 1 a 15. Foco na prática matinal de identidade verdadeira. Todo dia, sem exceção, dedique 10 minutos pela manhã para lembrar quem você é. Use as declarações que eu te dei. Sente em silêncio, respira e penetra na verdade de que você é consciência infinita, não pessoa limitada. Apenas isso, 10 minutos todo dia. E observe como você começa a carregar essa lembrança no restante do dia. Dias 16 a 30. Adicione vigilância durante o dia. Continue a prática matinal e adicione os check-ins. Programe 3 alarmes distribuídos ao longo do dia. Quando tocarem, pare 30 segundos e lembre conscientemente quem você é. Se você esqueceu durante o dia, volte para a lembrança.
3 vezes por dia, todo dia. Essa prática de retornar constantemente fortalece tremendamente a ancoragem na verdadeira identidade. Dias 31 a 45. Adicione a prática noturna de impressão. Agora você está fazendo práticas de manhã e durante o dia. Adicione a prática noturna. Toda noite, sem falta antes de dormir, imprime sua verdadeira identidade na mente subconsciente através da cena que eu te ensinei. Agora você está trabalhando em todas as pontas: manhã, dia e noite. A transformação acelera dramaticamente. Dias 46 a 60. Adicione a revisão noturna e viva completamente como verdadeira identidade. Continue todas as práticas anteriores e adicione a revisão do dia antes de dormir. Identifique momentos de esquecimento e os revise. E durante esses últimos 15 dias, você vai vivendo cada vez mais como consciência infinita em todas as ações, nas decisões, nas interações, nos desafios. Você mantém a lembrança constantemente. E deixa eu te contar algo que Neville dizia nas últimas palestras da vida dele. Ele dizia que o maior presente que ele poderia dar para alguém não era ensinar técnicas de manifestação. Não era mostrar como conseguir coisas. O maior presente era ajudar alguém a lembrar quem realmente é. Porque quando você lembra quem você é, você não precisa de técnicas, você simplesmente é. E do seu ser natural, tudo flui. Ele contava a história de um homem que passou anos tentando manifestar riqueza. Fazia visualizações, afirmações, rituais. Às vezes funcionava temporariamente, mas sempre voltava para a limitação. E esse homem estava frustrado, cansado, quase desistindo. E então ele ouviu Neville explicar sobre lembrar quem você realmente é. E algo clicou. Ele percebeu que estava abordando tudo errado. Ele estava tentando que uma pessoa limitada conseguisse riqueza, em vez de lembrar que ele era a fonte ilimitada da riqueza. E então, ele parou de tentar conseguir. Ele simplesmente começou a lembrar. Todo dia, toda hora que podia, ele lembrava: eu sou consciência infinita, eu sou abundância essencial. Não estou tentando me tornar rico, eu já sou rico na minha natureza essencial. E ele habitou essa verdade, não como conceito, mas como experiência vivida. E em 3 meses, sua vida financeira tinha mudado tão completamente que ele mal reconhecia sua situação anterior. Mas o mais importante, ele disse a Neville, é que agora eu sei. Eu não acredito, eu não espero, eu sei quem eu sou. E esse saber mudou tudo. Essa é a transformação que eu quero para você. Não apenas mudança nas circunstâncias, embora ela virá, mas mudança no seu saber mais profundo de quem você é. Porque quando você sabe quem você é, você se torna inabalável. Circunstâncias podem flutuar, desafios podem surgir, pessoas podem duvidar, mas você permanece ancorado na verdade. E dessa ancoragem, você cria consistentemente a vida abundante que é sua expressão natural. E aqui está algo que poucos entendem, mas é crucial. Lembrar quem você é não é evento único. É processo contínuo. Você não lembra uma vez e pronto. Você lembra, esquece, lembra, esquece. E cada vez que você lembra, a lembrança fica mais forte. Cada vez que você retorna conscientemente para a verdade se ancora mais profundamente. Até que, eventualmente, a lembrança se torna tão forte, tão constante, que o esquecimento mal acontece. E você vive permanentemente na lembrança de quem você é. Neville viveu assim os últimos anos da vida dele. Ele disse que chegou num ponto onde ele não precisava mais fazer práticas deliberadas. Ele simplesmente vivia na constante consciência de que ele era a consciência infinita tendo experiência humana. E dessa consciência, sua vida era absolutamente abundante em todos os sentidos. Não porque ele manifestava perfeitamente tudo o que queria,
mas porque ele estava em paz profunda, sabendo quem era. E dessa paz, riqueza fluía naturalmente. E essa é minha visão para você. Não que você se torne alguém que manifesta perfeitamente tudo, mas que você se torne alguém que vive na lembrança constante de quem você é. E dessa lembrança, você experimenta naturalmente a abundância que sempre foi sua. Você para de mendigar ao universo. Você para de tentar manipular a realidade. Você para de se sentir carente, porque você finalmente sabe que você é a fonte. Você é o poder. Você é a abundância. E quando você sabe isso, sua vida se torna uma expressão criativa da infinitude que você é. Você não cria por necessidade. Você cria por alegria. Você não manifesta por falta. Você manifesta por expressão. E tudo o que você cria vem facilmente, naturalmente, abundantemente. Porque você não está mais lutando contra sua própria natureza. Você está finalmente alinhado com ela. Então, meu convite final para você é este. Não trate este vídeo como entretenimento. Não deixe esse conhecimento ser apenas mais informação que você consome e esquece. Trate como o que realmente é. Um chamado para acordar. Um chamado para lembrar. Um chamado para retornar à verdade, de quem você sempre foi, mas temporariamente esqueceu. Comece amanhã. Dedique 10 minutos pela manhã para lembrar conscientemente quem você é. Faça isso por 7 dias apenas. E observe a diferença. Observe como você se sente diferente. Observe como o mundo responde a você diferente. Observe como oportunidades começam a aparecer. E quando você vir evidências de que lembrar quem você é muda tudo, você vai se comprometer com os 60 dias completos. E os 60 dias vão se tornar estilo de vida. E o estilo de vida vai se tornar sua natureza. E sua natureza vai ser viver como consciência infinita, consciente de si mesma. E uma última coisa. Quando você começar a experimentar a abundância que vem de lembrar quem você é, quando sua vida financeira mudar, quando riqueza começar a fluir, não guarde só para você. Ajude outros a lembrarem também, não de forma forçada ou pregadora, mas quando alguém genuinamente buscar, compartilhe, porque a lembrança de quem somos não é para ser guardada egoisticamente, é para ser compartilhada generosamente. E quando você ajuda outro a lembrar, você fortalece sua própria lembrança. É um ciclo virtuoso de despertar coletivo. Neville passou 40 anos fazendo isso, ajudando pessoas a lembrarem, e ele não cobrava, ele não vendia. Ele simplesmente compartilhava porque sabia que era o presente mais valioso que podia dar. E agora eu estou compartilhando com você. E quando sua vez chegar, quando você estiver vivendo na lembrança permanente, você vai compartilhar com outros. E assim a lembrança se espalha. E assim mais e mais pessoas acordam da amnésia coletiva, de limitação e pobreza. Então é isso. Você já sabe tudo o que precisa saber. Você já é rico. Você sempre foi. Agora é apenas questão de lembrar consistentemente até a lembrança se tornar sua realidade vivida permanente. Faça as práticas. Seja paciente consigo mesmo quando esquecer. Retorne sempre para a lembrança. E em alguns meses você vai olhar para trás e não vai acreditar que você viveu tanto tempo na amnésia. Você vai se perguntar como pôde esquecer algo tão óbvio, tão fundamental, tão verdadeiro. Mas não importa. O que importa é que agora você está lembrando. E lembrando, você vive finalmente como quem você realmente é. Obrigado por assistir até o final. Isso mostra que algo em você reconheceu a verdade do que foi dito. Deixe o like, se inscreva, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e, principalmente, aplique. Comece amanhã os 60 dias. E quando completar, volte aqui e me conte como sua vida mudou. Estarei esperando. Até o próximo vídeo. E lembre-se sempre, você já é rico. Você só precisa lembrar quem você é.